estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Muito bem, então vamos ao tema. Salmo 58, versículo 3. Os ímpios se separaram desde o ventre. Você sabe que desde o ventre da matriz é que Deus nos escolheu. Diz isso em Isaías 46. E eu acredito que por causa daqueles que não estão aí, vamos olhar os 2 versículos para que vocês possam ver. Eu recebo boa memória para vocês e que vão se lembrar da comparação. Sim, olha, alienam-se os ímpios desde a matriz, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, por mais hábil que o encantador seja. Há um tipo de cobras surdas que não podem se encantar porque não ouvem. E então essas pessoas são aquelas que, quando você fala sobre a palavra, às vezes são cristãos. E você diz, mas veja, e você lhes mostra, é que está escrito, por favor compare este versículo. Quando falamos a alguém que não há pecado, isso é um insulto para eles, pois dizem, como não há pecado se eu conheço um montão de pecadores, inclusive eu. O que eles não entendem é que diante de Deus, Deus removeu o pecado. Sim, para você há pecado, para o outro e para todo mundo há pecado. O que a lei chamava de pecado, ao remover a lei, pois não se pode dominar ninguém. Mesmo sobre o próprio pecador ímpio, a lei não pode governar porque o fim da lei é Cristo. Cristo pôs fim a isso. Então, no que Deus se refere, esse departamento que estava nos céus, que registrava pecado, esse departamento foi destruído. Ou seja, se você mandar uma carta, olha, eu vi fulano cometendo pecado. A carta é desviada e devolvida. Eles respondem que esse escritório já não existe mais. Quem pensa que há pecadores hoje está enganado. Por isso, esses pregadores que dizem que se Cristo vier e te achar em pecado, como ele vai te encontrar em algo que ele mesmo tirou do meio? Então essas pessoas não ouvem, desde a matriz, e aí a mãe não pode fazer nada? E isso é doloroso, que uma mãe tenha um filho e que ele nasça surdo. E não surdo por ter surdez, mas surdo à palavra. Já você não pode fazer nada. E Deus faz como quer. Imagine Eva, a mãe de todos nós, como dizem. A primeira que teve o primeiro bebê. E qual é a culpa dela se de seu ventre sai um Caim e um Abel? Essa é a decisão dela? Não, não é. Então você tem que lidar com a verdade que Deus oferece. Nunca coloque sua opinião. Busque a opinião de Deus, que é a melhor. Porque há pessoas que opinam demais. Quando você fala com as pessoas lá fora, elas dizem, bem, eu acho. Como eles ficam relaxados ao dizer, eu acho. E quem é você para pensar? Eu penso que isso deve ser assim, deve ser assado. E acho que Deus tem que salvar todos os bons e jogar todos os maus no inferno. Bobagem, você sabe que as pessoas falam porque vivem pela lógica. Mas desde o ventre, olhe, aqueles que se separam desde a matriz. Essas pessoas que se afastam, às vezes são as melhores pessoas do mundo. Às vezes são pessoas respeitadas na sociedade. Vá falar do Evangelho. E é uma pessoa relativamente boa. Agora fale sobre o Evangelho para um bandido ali, que talvez tenha se comportado mal, ou o que quer que seja. E ele dirá obrigado e ele receberá. Bem, qual é o melhor para Deus? Aquele que acreditou, porque é de fé. Vamos ver Isaías 46 para que você perceba a diferença dos que se separam desde a matriz. E eu nunca me canso de ver esses versículos. Espero que você também não se canse, pois pelo contrário, você os memoriza.
Isaías 46, versículo 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre. Os que são levados desde onde? E o que isso diz sobre os ímpios? Como dizia o outro versículo? Diz: os ímpios se desviam desde o ventre e são levados embora. Isso significa que Deus faz acepção de pessoas. Vai e diga a um religioso: Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas entre essas duas sementes. Com os seus é diferente. Mas com a semente do diabo ali enfiada, pois há uma grande separação. Então veja como diz. Vamos ao Salmo 58 de novo, por favor. Mas os versículos 1 e 2. Observe como são as mentes dessas pessoas, pois o versículo 3 até 5 identifica que o ímpio desde o ventre é separado, porque está identificando quem são. Mas esta é a conduta quando estão grandes. Veja, ó congregação, vocês de fato pronunciam a verdadeira justiça? Julgais retamente, filho dos homens, antes no coração forjais iniquidades. Ele falava de South Beach ou de uma congregação? Coloca o versículo 1 de novo. Olha, quem está falando com a igreja. Essas pessoas que se intrometem e vivem nas igrejas. Esse é aquele paizinho, aquele pai que você ama muito. O pai que carrega a cruz no pescoço faz parte da congregação. Agora ele está julgando corretamente? Ele tem o evangelho aberto? Não. Então veja, ó congregação, hello. Não está dizendo ó Sodoma e Gomorra. Não. É ó congregação. Aí é onde essas pessoas estão. É por isso que este ministério tem que avançar, descobrindo todas essas congregações. Temos que fazer isso, senão fazemos nós mesmos. Até agora ninguém fez isso. Na verdade, somos nós que precisamos revelar isso. Ó congregação de avivamento. Ó congregação dos últimos dias. Congregação do Monte Sinai. Estão cheias por aí em Miami, onde você quiser. Há sempre um quiosque desses. Entre aí e veja o que falam. Aí você não ouvirá o evangelho. Diz, e há uma pergunta. Vocês de fato pronunciam a verdadeira justiça? É justo isso que você está pregando? Julgais retamente, filho dos homens? Antes no coração e na mente, maquinais o quê? Sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Depois diz, os ímpios se afastaram desde a matriz, logo os identifica. Por que são assim? Porque desde a matriz são separados para a maldade. Eu gostaria que fossem menos, mas parece que são muitos. Parece que há muitos ímpios. Parece que há muitas congregações. Bem, dessas congregações há muitas. É para isso que vem o Senhor. Para esclarecer o oculto das trevas. O que é esclarecer o oculto das trevas? A ignorância que existe na mente. E qual é o meu trabalho? Esclarecer. Sim, o que faço é te esclarecer. Estou te dizendo que nas congregações há gente ímpia. Isso é o que estou esclarecendo a você. Estou mediando. Falando para você, nem tudo que reluz é ouro. E dizem por aí, todos os caminhos de Deus conduzem para o mesmo lugar. Em vez disso, eu diria que todos os caminhos levam a Roma. Aí sim que chegam. Mas a Deus não. Deus tem um único caminho. E é uma porta. Uma vez ele disse, eu sou a porta, disse Jesus. Porque havia muitas outras portinhas naquela época. E hoje volta e diz, esta é minha porta. O ministério crescendo em graça, esta é a porta.
E eu te digo por quê. Veja, existem ministérios por aí. Agora eles são ministérios supostamente da graça. Sim, porque tudo é copiado. Surge um celular novo e as demais empresas o replicam. E a outra, e a outra, e a outra. Sai um refrigerante novo e o copiam. As bebidas também, né? Tudo é copiado. Tudo se copia. Agora temos ministérios da graça. Ministérios internacionais da graça. Os ministérios apostólicos de graça. E agora existe o ministério da graça. Mas eles não concordam conosco. Quando eles aprendem com a gente, então dizem, espera, vamos fazer uma pequena mudança neste celular. Veja, é a mesma coisa, mas o que acontece é que o motor deste carro tem 2 cilindros a mais, e não sei o que mais ele tem, mas é tudo igualzinho. Pois então, para que seu produto pareça diferente deste outro produto, eles fazem algumas alterações nele. Eles não sabem que um pouquinho de fermento danifica toda a massa. Aqui não pode fazer isso, ou você está comigo ou não está com ninguém. Eu tenho que falar assim. Eu tenho visto que quem não está comigo não está em nada. Melhor ir para a lei, a desenhar lá. Mas é que este é o caminho que foi estabelecido por Deus. O Evangelho. Eu nunca tinha visto alguém pregar o que eu prego. Nunca. Nem em inglês, nem em espanhol. E em outros idiomas eu perguntei e eles disseram não. Então esta semente não entende. Por mais que você explique. Diz que por mais hábil que o encantador seja, ele pega a sua flautinha e a coloca ali e a serpente começa a dançar. E ele inicia a tocar a flauta e a serpente. O que faz é procurar picá-lo, mas não dança. Agora há outras serpentes que se encantam porque parecem se deixar levar pela melodia. E com essa serpente, o encantador passa o tempo tocando flauta até doer os lábios, mas a serpente não se deixa encantar. Porque, olha, a gente explica isso com cuidado para as pessoas. Observe que não gritamos. E nós não somos como esses pregadores que você tem visto. Não sei se você notou que eles leem um versículo da Bíblia, certo? E eles dizem, assim diz o Senhor, e começam a gritar, e passam o tempo todo repreendendo as pessoas por 45 minutos. E eles não procuram um único versículo da Bíblia. Nós aqui, com calma, temos até aquela tela para que você possa ler os versículos, caso deixe a Bíblia em casa, você sabe. Para que examine, para que veja, para que tenha evidência, para fazer justiça. Isso não me afeta aquela pergunta que eles te fizeram? Ó, congregação, vocês fazem justiça? Se me fazem essa pergunta, eu respondo. Bem, tenho certeza que faço justiça. Estou dizendo a verdade. Mas eles não podem fazer isso. Então, veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não é segunda de Coríntios, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os únicos que falavam assim, primeira de Pedro, porque era de Pedro. Primeira de João, era João escrevendo. Não era Deus, era João escrevendo. Veja como diz. Olha, que lindo isso. Olha, apenas a semente de Deus pode fazer isso. A pessoa que é honesta. Não é correto isso? Quando existe honestidade, você olha para você mesmo e diz, não, quem está errado sou eu, é verdade. Ainda que doa um pouquinho e você disfarce um pouco. Mas finalmente você diz, olha, na verdade fui eu. Você sabe. Porque há pessoas que têm dificuldade em culpar-se por motivos pessoais. Mas diz, examinai-vos a vocês mesmos. Não vá até um padre para se confessar. É você mesmo. Ah, e você não precisa ligar para mim nem para ninguém. Você não tem a capacidade de se examinar? Você não pode se sentar aí e se examinar. E dizer, deixe-me que eu me examino bem.
Quando me contaram, você não tem vergonha de enganar tanta gente? Mas uma de duas coisas acontece aqui. Ou estou fazendo certo ou errado. Não existe meio termo. Como esses pregadores que falam sobre equilíbrio dizem, José Luiz tem razão, mas está desequilibrado. Tem que ter um equilíbrio. E o que é um balanço? Bem, um equilíbrio é que não há pecado, mas não diga de tudo porque as pessoas podem usar isso para outro propósito. Mas qual é a verdade? Bem, a verdade é que não existe pecado, então vamos contar a verdade. E se alguém usa isso de outra forma, nós fazemos com que percebam. Até dizem cantando. Pois eu sou extremista. Aqui, todo o ministério, nós somos extremistas. Nós não somos equilibrados. Nós somos extremistas em tudo. Se isso é verdade, então é verdade. E vamos falar sobre isso e investigar. E examinar. Diz, examine-se. Ei, isso sim que é realmente poderoso. Essa informação te afeta se não está bem hoje. Não se levante ninguém agora. Caso contrário, pensaremos que você levou isso para o lado pessoal. Então, se você estava indo ao banheiro, espere mais um pouquinho, porque vão pensar mal de você agora. Examinai-vos a vós mesmos. Se você está em quê? Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está ao lado de vocês? Onde? Se você me disser, apóstolo, eu te espero aqui ao lado do meu carro. E eu te digo, ok, apóstolo, te espero no carro. Onde você está? Dentro do carro. Bem, é isso que significa. Jesus não está ao teu lado. Não, o que acontece é que o Senhor está ao meu lado. O Senhor é meu copiloto. Deus é meu ajudante. O Senhor é seu o quê? Que o Senhor te acompanhe, que me acompanhe. Ele não tem que me acompanhar. Ele está dentro de mim. Eu estou acompanhado sempre. Jesus Cristo está em você. Portanto, há uma pergunta. Olha, a menos que estejam reprovados. Você sabe o que é reprovado? Qualidade. Controle de qualidade. Sim, controle de qualidade. Essas lojinhas que vamos às vezes, onde a camisa está barata e então a marca diz desqualificada, mas se você ver bem, só de um avião se nota que tem uma linha do lado de fora. Nas fábricas de sapatos, com os sapatos acontecem o mesmo. Aí você vê que um homem começa a classificar os sapatos, são os mesmos, mas ele começa a enviar esse para cá, esse para lá, esse para cá, esse para lá, e assim sucessivamente. Então ele os classifica, e alguns vão para lá. Agora eles cobram o dobro por isso, e estes foram reprovados. Mas às vezes é uma costura mínima. Sim, uma costura mínima. Que se você parar na frente de uma pessoa vesga, não será perceptível. Mas às vezes não se vê. Agora tem gente que gosta de qualidade e diz, eu quero de primeira qualidade, não é verdade? First quality em inglês. Põe o verso de novo, veja como é lindo. O 5. Memorize, segunda carta aos Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Você sabe que, quando sou acusado de enganar ou de não enganar, me examinei. Eu tive colegas do sistema que vieram me visitar com boas intenções. E então me disseram, ei José Luiz, é impossível, cara, que você está contra a corrente e que agora diz que tem a verdade. E eu digo, mas qual é o problema de ter a verdade? Não se pode ter a verdade? Não, mas a verdade está distribuída, porque Deus, para nos manter humildes, dá um pedacinho para um, para outro e assim por diante. E eu disse a eles, mas qual é a ideia? Se a mesma palavra diz que você conhecerá a verdade e não parte dela, você conhecerá a verdade e ela te liberta. Mas depois tive ministros que partiram. Eles foram, já não se atrevem mais nem se aproximar, mas a princípio vieram. E me diziam,
Cara, nós te amamos muito e eu também a vocês. Sim, mas você está se afastando de nós. Eu penso que estou me aproximando, mas vocês que estão longe. Agora me mostre com sinceridade. Veja, eu quero me avaliar bem. Mostre-me onde estou errado. Me mostre. Diga-me um erro, um e nada mais. Bem, cara, não é isso. É que, olha, o que acontece é, mas se você não me mostrar, como você pode me dizer, você está errado, e não me dizer por quê? E então devo dizer a você que estou errado. O que acontece é que eu sinto isso. Não, não se trata de sentir, mas de falar com clareza. Digo àqueles que têm a habilidade de se examinar. Quando você se examina, pois te examinando é que você continua em frente. Eu me examinei e eu tenho visto que a verdade me foi revelada e eu falo a verdade pelos meus lábios. Única e absolutamente a verdade. Não há mentira em mim. Debilidade é outra coisa, mas mentira em mim não existe. Não há mentira. Além do mais, darei meu Rolex agora mesmo para quem me provar que estou mentindo. E depois eu me corrijo. Mas você tem que encontrar uma mentira que eu tenha ensinado. Sim, e ainda mais, eu te dou o carro. Hello, te dou um carro. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 2, versículo 14. Você sabe como é bom saber que está andando na verdade. E graças a Deus, você pôs segunda. Eu gosto desse versículo, no entanto. Vamos ler e depois põe a primeira carta aos Coríntios. Aquele que sempre, quantas vezes te leva em triunfo. É a marca do nosso carro, triunfo. Ok, agora vamos à primeira carta aos Coríntios. Falei segunda. Sim? Ok? Por que não? É primeira, no capítulo 2, verso 4, observe o que está escrito. 14. Mas o homem, ai pai, aí é que está o problema. O homem natural não compreende. Ai pai, é que ele não vê nada, ele está cego. E se é um pastor? Coitadinho, não sabe o que o aguarda. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele... Imagine dizer a ele que não há pecado, que não há diabo, mas isso é loucura para ele, por isso ele briga com você, porque ele é um pastor natural. E não consegue entender. Veja, ele não consegue entender. Não é que ele não queira, é que ele não consegue. Você está exigindo que seu cachorro fale. Ele pode fazer 1000 caretas, mas não pode falar com você. Ele simplesmente não pode. Esse pastor é um animal. Na verdade, a versão original diz o homem animal. O que acontece é que esta é a revisada, que por causa do insulto que é chamar alguém de animal, mudaram e colocaram o homem natural. Mas a versão antiga fala animal. Eu tenho várias versões. Diz assim, o homem, the animal, em inglês. O homem animal diz porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque eles devem ser discernidos como, por outro lado, o espiritual. Julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Quando você julga espiritualmente, ninguém pode julgá-lo porque é no espírito. E o espírito com o outro espírito coordenam e dizem, é verdade. É assim como você diz. Mas o homem natural não vai entender. Agora, quantos animais tem na sua casa? Quero dizer, quantos homens naturais tem na sua casa? Animais com 2 patas, bem vestidos, educados, médicos, advogados. Mas não entendem.
Agora, eu te digo uma coisa, se você entende, você é um bem-aventurado. Se você entende, você é uma pessoa linda. Porque você foi separado desde o ventre, estão te levando. Você é amado por papai. Sim, você sempre terá isso com você. Sim, o espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Ele disse isso aí, certo? Vamos continuar lendo. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de quem? A mente de quem? Por que esse ministério funciona da maneira que funciona mundialmente? Aqui não ocorrem reuniões para a tomada de decisões. Aqui não se realizam reuniões para aprovar as questões. Você sabe por quê? Porque a mente de Cristo é a minha mente. E é a mesma mente que você possui. Portanto, aqueles que têm a mente de Cristo, imediatamente... Veja, neste ministério existem pessoas com umas medidas que dizem: veja, apóstolo, e desde que estou aqui e não tenho perguntas, você diz, e assim é. Agora essas pessoas que sempre pensam como em um laboratório, e isso. O que está acontecendo? Não tem a mente de Cristo? Porque isso se explica tão facilmente. Eu não entendo como alguém pode ter dificuldade com isso. Não me entendeu? Claro que sim. Quem tem mente natural é um animal. Está em um estado animal. A única coisa que fala é um animal que fala. Sabe somar, subtrair. Sabe dirigir carro, mas é um animal. E que informação temos aqui, hein? Agora, se você possui a mente de Cristo, saiba que mente é um sinônimo de espírito. É espírito. E se você possui o Espírito de Cristo, você é um dos que foram separados. Desde a matriz estão te protegendo e guardando. E quando você morrer, a mente de Cristo não morre, porque esse é o Espírito de Cristo. E esse Espírito tem a capacidade de simplesmente alterar um estado físico. Vai para um estado espiritual, onde há uma imensa cidade repleta de espíritos, que você não vê, mas que estão atualmente em plena atividade, que nos estão ouvindo agora mesmo. Na verdade, esta é a igreja favorita deles. Eles ouvem isso. E eu terei evidência disso. Veja, Paulo, ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não tenho certeza, mas conheço um homem que está em Cristo, que subiu ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu coisas maravilhosas. Foi lá que me levaram para este ministério, para esse lugar maravilhoso, que por causa do meu corpo, meu traje humano não me era permitido. Eu estava louquinho para dar voltas ali e olhar. Mas era só lá, direto lá. Mas era um lugar maravilhoso. Tudo que eu vi, até onde consegui ver, era um lugar maravilhoso. Tudo era perfeição, tudo o que eu vi. A única coisa é que eu não fui lá para olhar, fui lá para ouvir. E daí nasceu este ministério. Esta é a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Eu era um desses animais, pastores, um animal batista eu era. Que ridículo. Veja, entre os pastores batistas existe um que é melhorzinho. E que ridículo. Eu prefiro me dar um tiro do que voltar a uma igreja dessas. Não entendo como tem gente que pode sair daqui. Olha, ouvi falar de pessoas que saíram daqui. E onde está? Se foi para o catolicismo? E para onde foi esse? Não, bem, ele voltou para a igreja pentecostal ali para pular e falar em línguas. E eu te digo, antes de fazer algo assim, eu atiro em mim. Não vale a pena viver.
Ir a um cercado de animais desses pentecostais, isso é um cercado de animais. Aí sim que está o animal abandonado. Lá os animais estão pulando e gritando. Eu te digo, uau! Ah, e vou te contar uma coisa. Eu não estudei muito a Bíblia antes. Nunca fiz isso, porque vim de uma vida tão conturbada que eu tentava ler um capítulo e lia o primeiro versículo, mas quando ia para o segundo, tinha que voltar para o primeiro porque não me concentrava. Hello? Parece que estou comunicando certas coisas. Com sua mesma experiência, eu não consegui fazer isso. Nunca li um livro na minha vida. Imagine só, eles mantiveram minha cabecinha virgem. Nunca fui capaz de ler um livro, nunca. Em minha vida, eu nunca li sobre novelas. O que eu costumava ler era sobre quadrinhos como Superman e Batman quando eu era criança. Mas eu nunca li um livro, ou seja, não sou uma pessoa bem educada. Na escola, tirava notas baixas facilmente. Porque como eu venho de um lar onde foi muito sofrido, meu pai era alcoólatra. Bom, as crianças que nascem nesse ambiente sofrem muito. E então quando alguém nasce assim, nasce perturbado, e essas coisas afetam meu homem exterior, ainda tenho coisas que percebo que vêm desde a infância. Porque a carne fica danificada quando é menina. É por isso que você deve tratar seus filhos com muito cuidado, porque está formando um ambiente para ele que é isso que ele vai desenvolver depois. Então, é preciso ter muito cuidado com as crianças. E então eu estava machucado. Imagine, eu não conseguia coordenar, não conseguia. A única coisa que eu sabia é que eu era bom em matemática. Isso sim, e em inglês um pouquinho, mas muito pouco. Porque em Porto Rico é obrigatório participar de aulas de inglês. Isso é uma parte dos Estados Unidos e, portanto, nos ensinam inglês. Mas nas outras eu não conseguia coordenar, nenhuma. Desde o 8º ano comecei assim. Eu não ia à escola. Eu gostava de faltar. Inventava mentiras incríveis e fazia minha mãe acreditar que estava tudo certo. E então minha mãe percebia, porque eu tinha a mente danificada. E então, quando cheguei no sistema religioso, eu vi aquelas pessoas que recitavam salmos de cor. Você já viu aquelas pessoas que dizem, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Em lugares de pastagens delicadas, ele me fará descansar. Ele me pastoreará junto às águas tranquilas e blá, blá, blá. E eu dizia, uau, mas como podem aprender isso de cor? Ah, e a Bíblia eu nunca li. Tem gente que me diz que leu 4 vezes. Eu, nenhuma. Eu já li bastante, ou seja, eu conheço bem a estrutura. Você sabe disso. Mas ler capítulo por capítulo, como fazem essas sociedades bíblicas, não. Elas te dizem para ler um capítulo por dia. Isso é uma estupidez, um capítulo diário? Quando chega ao final do ano, você esqueceu todos os outros capítulos. A Bíblia não se estuda assim. A Bíblia se estuda por temas. Como a estudamos aqui? É assim que se estuda a Bíblia, mas eu não podia. E então eu era um pastor de versículos bíblicos. Bom, o salmo que está lá diz, e em Coríntios eu li isso. Depois eu ia a Tiago e lia. Depois eu lia Pedro, João, Apocalipse. Era uma verdadeira mistura de textos. E assim eu fazia. Agora veja, porque isso é o que define este ministério. Eu, que não conheço a Bíblia, de repente, no dia seguinte, me levanto e sou um teólogo. Como você pode explicar que eu era ignorante nas Escrituras, mas no dia seguinte eu sei tudo sobre as profundezas da Bíblia e falo isso para as pessoas? Quem te ensinou isso? Imagine, era o próprio Jesus Cristo falando. E a vida deste ministério é assim guiada pelo mesmo Senhor. Aqui, José Luiz de Jesus não desempenha nenhum papel. Por isso, quando me dão reconhecimento, não sei o que fazer e digo, me engula a terra, pois eu não fiz nada. Bom, abençoado, que grande alegria tem sido estar com vocês. Foi uma alegria.